Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha, nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, o ano tá acabando e a gente tá aqui, firme e forte, falando sobre curas. Hoje é dia de falar de curas. Boa noite, meus amores. Fiquem à vontade, convidem aqueles que para vocês, vocês entendem que é importante esse tema. O pessoal já está chegando aqui, a dentista Paula está aqui, Elisângela, a doutora Lise está aqui. Oi, Lise, tudo bem? A Nelly já chegou. Boa noite, meus amores. A Keila, oi, Keila, Marcinha, meus amores. Olha, PX Atenas está aqui, Paula Araújo está aqui. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é importante, tema de gente grande, vamos falar de cura. Gente, se quiserem, me deixem saber, escrevam aqui nos comentários o que é cura para você, né? Já pensou a respeito? Porque tem tantas formas, né, de acontecer curas, mas pra gente falar de cura, a gente precisa falar de dor. Então hoje a gente vai percorrer um caminho aqui tentando compreender o que é cura. Robert Vani, olá, boa noite, Elisângela, Vani Santos, sejam muito bem-vindos. Sentem-se, acomodem-se, né, porque vamos lá para nossa conversa de gente grande. Bom, gente, cura. Eu gosto muito de estudar a origem de cada palavra e a origem da palavra cura, ela traz o significado solitude ou preocupação, ou seja, prontidão no auxílio, oferecer cuidados. Mas será que é só isso, né? Vem também de um termo europeu chamado cois, que significa diligência, tratar com cuidado, tratar com diligência, ou seja, zelar pelo bem-estar, oferecendo um estado de equilíbrio e harmonia. Valéria chegou, boa noite. Vani, boa noite. Kasherman, boa noite. Sejam bem-vindos, meus amores. Bom, então, o que o termo cura representa pra gente dentro de um processo terapêutico? Já tá aí a resposta, o próprio processo. Tá? Dentro de um processo terapêutico. Mas a gente vai falar da cura em todos os setores, em todos os aspectos, tá, gente? Não só, quando a gente pensa em cura, a gente pensa em doença física, né? Então não é só a doença física que exige cura. Para nós ocidentais, né, a cura, ela é uma condição de eliminar a doença. Mas será que é só isso? Né? Me deixem saber o que para vocês significa esse termo. PX Atenas disse, nunca pensei na definição. Eu falo que estou no processo de cura. É isso, mas qual será esse processo? E para onde esse processo nos encaminha? Será que a gente entende isso como cura? Né? Então é muito importante a gente começar a percorrer isso, porque a gente fala tanto em cura, né? Mas muitas vezes a gente tem uma visão um tanto distorcida, principalmente nós aqui do Ocidente. Porque a gente entende que a cura ela está relacionada sempre a uma doença física. E, na verdade, a cura está relacionada em muitos processos da profundidade da nossa alma, né? Então, o termo cura, ele vai sempre trazer pra gente a ideia da doença. Só que o que acontece? Vamos supor, então, que seja um desequilíbrio em qualquer esfera, tá? Um desequilíbrio mental, físico, emocional. O desequilíbrio emocional e mental, muitas vezes, ele vem como uma dor invisível. Imaginem uma depressão. A Gisele chegou aqui. Boa noite, Gisele. Né? O desequilíbrio que não é visto, né? Como as doenças invisíveis, eles são, às vezes, muito piores que uma dor que é vista, porque as outras pessoas não estão enxergando, mas só quem vive sabe. Né? Crise de ansiedade, pânico, crises dentro de casa, problemas familiares, problemas de relacionamento, tudo isso, né, que a gente entende que gera dor, desequilíbrio e desordem interna, a gente pode entender que necessita de cura. Então a cura ela não é um termo que está restrito apenas a doenças físicas, mas sim a trazendo a cura interior, quando o reflexo da dor se manifesta no físico. Sim, o físico, a gente vai chegar lá, mas é o último aspecto a ser atingido, né? Até porque, sobre cura, existem 1000 variáveis que interferem em cada processo. E o mais importante é saber algo que eu aprendi quando eu estudei as medicinas orientais, né? E eu compreendo que nenhuma ordem, aliás, nenhuma desordem está a serviço do caos. Nenhuma. Né? Todas as desordens elas estão a serviço de uma cura maior do que os olhos conseguem alcançar.
tá? Então gravem isso, que isso é muito importante. Nada vem para nos ferir, nada é pessoal, nada é contra nós. Nenhum desequilíbrio, nenhuma doença, nenhum problema que chega até nós. Aqui a vida acontece, ela acontece por oscilações, por movimentos, né? Mas o que significa isso então, né? Entender que o caos, ele acontece para que a gente possa revisitar algumas questões internas e nos reposicionar perante a vida. Então, a gente não percebe, a gente dificilmente está atento a isso, mas toda desordem vai indicar um caminho de cura, um caminho de resolução, né, que a gente pode nomear como cura. Então, quando as resoluções aparecem, resolução é um termo alquímico, vem da alquimia, né, de solucionar, de solver. Então, na alquimia tem aquele termo, imagina a massa do nhoque, solve, coagula. Quando a gente solve algo, a gente dilui algo, a gente resolve algo, então a gente pode entender que isso é a cura, né, para muitos dos nossos processos. Então a gente pode dizer que há muito mais cura do que a gente imagina, né? Por exemplo, curar hábitos, curar comportamentos, sentimentos, padrões de pensamento, padrões familiares que às vezes não estão de acordo com a nossa verdade interna, traumas, doenças físicas, mentais, emocionais, enfim, tudo aquilo que precisa então ser tratado e acolhido, acomodado e ressignificado, a gente pode dizer que necessita de cura. Tá? Então, só ampliando aqui nesse comecinho para a gente entender um pouco que a cura ela se estende para tudo aquilo que precisa ser visto de novo, precisa ser revisitado, então significa que você coloca aquele processo, aquela situação em um processo de cura, tá? Muito bem. Para a psicanálise, para Freud, a cura ela sempre vai começar na aceitação. Né? Porque ele traz a ideia pra gente de que aquilo que a gente não aceita como parte de nós mesmos, aquilo que a gente rejeita, a gente precisa aceitar para curar. É aquela velha história do perdão que eu converso sempre aqui com vocês, né? Eu já mencionei muitas vezes nessas conversas que quando alguma coisa nos machuca, a gente sente tanta raiva, a gente sente às vezes impotência, às vezes a gente sente tanta tristeza que a gente quer cortar, a gente quer romper, a gente quer seccionar e retirar aquela peça da nossa história, da nossa vida. E não existe cura sem inclusão. A cura ela precisa incluir todas as nossas partes. Tudo que nos acontece e que a gente não gosta, a gente tem uma tendência de romper, rasgar de nós, né? E colocar ali atrás da porta, fechar a porta e dizer agora eu não vejo, portanto não existe. E não é bem assim que acontece. Por quê? Porque alguma coisa que a gente julgou, aconteceu alguma situação ruim, tá? Na nossa história. E aí a gente julga aquela situação, a gente não quer olhar, a gente não quer contato, só que tudo que nos acontece faz parte do nosso quebra-cabeça da vida. Nós vamos sendo construídos com as nossas experiências. E aí não importa se a gente está julgando bom ou ruim, faz parte, pertence. A gente precisa dar um lugar para aquela situação, para aquela história, né? Eu não estou dizendo aqui, gente, que você precisa gostar de uma coisa ruim que te aconteceu, tá? Então que fique claro, a gente não precisa fazer amizade lá, beijar, dizer que ama, não é isso. É apenas olhar para aquela situação e dizer, ok, fez parte da minha história, é um pedaço do meu quebra-cabeça da vida, né? Então, tudo que a gente vai vivendo é como blocos de construção da nossa própria história e isso constrói a nossa estrutura interna. Então, a forma que a gente se relaciona com o nosso passado, com os nossos recursos. Então, vamos supor que você pensa na sua versão de 10 anos atrás e fala assim, mas eu não gostava daquela pessoa. Aquela pessoa não era eu mudei muito, aquela pessoa lá eu joguei fora. Não, pelo amor de Deus, façam as pazes, né, com os seus eus do passado. Acolha a sua história, mesmo que você passou por situações onde você se julgou, se culpou, se puniu, né? Por quê? Porque aquilo é importante. Então, neutralizar, o que tanto eu falo de perdão, é aceitar essas partes perdidas de você que ficaram relegadas. E aí, o que a gente faz com essas partes perdidas? A gente pega, joga lá pro porão do nosso inconsciente
e aquilo vai ficar ali pedindo para ser visto, pedindo para ser visto. Como que aquela experiência fica pedindo para ser vista? Repetindo o ciclo, repetindo história. Então, tudo aquilo que você repete na sua vida, tudo aquilo que você fala, caramba, de novo essa situação acontecendo comigo? Sim, de novo, porque tem alguma coisa ali que você ainda não enxergou, não compreendeu e não conversou. Porque a gente não conversa com os nossos processos, né? A gente não tem o hábito de parar, olhar, por que eu tô sentindo isso que eu tô sentindo agora? Por que essa dor de cabeça tá recorrente aqui? Parece que todo dia, no mesmo horário, vem ali uma dor na minha cabeça, um desconforto no meu estômago. O que está acontecendo? Onde que isso começou? Porque os desequilíbrios, principalmente do físico, quando eles chegam, eles não começam do nada. Eles não simplesmente aparecem. Eles também são construídos e alimentados por nós. Então, quando eu falo de aceitação, de perdão, o perdão é o agente neutralizador dessas questões do passado, né? Então, significa que o que pode nos curar? O que pode nos levar para a cura? Essa resposta ela é individual, ela é única e ela vai depender de como você enfrenta e olha para os seus processos de vida, tá? Então, o que pode nos levar para a cura, a partir da onde eu enxergo, é o mergulho dentro de si mesmo, é o autoconhecimento. Porque, por exemplo, quando eu falo de neutralizar coisas do passado, é aliviar o peso, aliviar a carga, deixar coisas daquela bagagem pesada que você carrega para trás, para poder aceitar o novo. Ah, Cíntia, mas falando parece muito simples, né? Na prática é diferente. Então, mas aquilo que nos aflige é justamente onde está o seu aprendizado. E aí a gente precisa reconhecer que essas partes perdidas de nós mesmos são partes que precisam ser reconhecidas e integradas. A gente precisa parar de rejeitar uma parte, porque nós somos integrais, nós somos o todo. Então você tem um monte de pecinha que forma o seu quebra-cabeça. Se você rejeita uma parte, você está rejeitando todo o resto. E é isso que a gente muitas vezes não percebe, né? Então, aceitar essa parte excluída de nós é se dar uma nova chance, né? É integrar aquilo que muitas vezes a gente ficou ali julgando, questionando, dizendo, ah, mas eu não devia ter vivido isso, fulano não devia ter feito aquilo, mas foi injusto. Chegou nessa parte do injusto, a gente já começa a entender que eu tô sentada ali na cadeira da vítima e entendi que nada tem resolução, né? Então, ao invés de julgar, seria mais adequado perguntar o quanto essa experiência me ensina. O que ela quer me dizer? A vida é simbólica. Se a gente entender que a vida é simbólica, tudo conversa com a gente. O quanto essa experiência coopera para o meu sentido de vida, para o meu sentido evolutivo e para o meu direcionamento de propósito. Tem alguém me fazendo uma pergunta aqui, a Nelly. Às vezes só trocamos os personagens da nossa história, quando na verdade precisamos mudar a própria história. Está certa? Certíssima, Nelly, certíssima. Até porque, o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega no consultório, aí ela fala assim, peraí gente que eu tô levantando a cadeira aqui, ó. Aí ela fala assim, ai, meu marido isso, meu marido aquilo, né? Ele é ruim por isso, por aquilo. Tá. Aí a pessoa entende que não tem o que fazer, que ela precisa se separar. E eu a convido a olhar um motivo que a levou para aquela relação. Porque se ela simplesmente ignorar aquilo que precisa ser visto e se separar, todo mundo conhece uma história assim. Daí, 1 ano ela diz, achei o amor da minha vida. Aí ela vai lá, namora, se casa, e daí 6 meses ela volta pro consultório dizendo assim, nossa, mas ele é igualzinho ao meu marido anterior. Parece que é a mesma pessoa. Exatamente. Aquilo que você não viu vai insistir para que você enxergue. Então, muitas vezes, a situação muda de cara. Só, de cara e de corpo. Então, na verdade, quem precisa mudar somos nós, né? Então, é isso mesmo, Nelly. A Caneves diz, ah, chegou. Oi, minha linda. A Nice Bonetti diz, quando vem de um filho, meu filho tem 38 anos e diz que eu não tenho nenhum vínculo com ele, com a minha neta e nora. Mora no mesmo prédio, muito triste isso. Bom, se existe aí uma situação onde ele assume que não há vínculos, né? Seria importante sentar e conversar com ele, mas assim, com o coração bem aberto, sabe, Nice? Com o coração aberto para escutá-lo.
Você entende isso, meu filho? Por que você entende isso? Em que momento isso começou? Isso sempre foi assim? E entender. Porque o que ele interpretou sobre essa relação para chegar nessa conclusão? Eu acredito que conversas difíceis trazem grandiosas curas. Então seria bem interessante entender o porquê que ele se posiciona assim, né? A Ana Desenrola tá na Austrália. Olá, bom dia para você, né? Aí é de manhã. A Taira Mairink. Depois do burnout, estou aprendendo a respeitar a nova pessoa que me tornei. Desafio diário. Perfeito. E a Anissete diz que ele não quer falar com você. Bom, Anissete, dê tempo ao tempo. Escreva, né? Escreva para ele uma mensagem, com certeza ele vai ler. Eu gosto muito quando a gente escreve, porque a escrita vem do coração, né? A mão é a extensão do coração. Então, com o coração aberto, escreva e deixe aberta a possibilidade de vocês terem uma conversa. Eu acho que os vínculos, né, eles se estabelecem sim. Quando ele diz que não há vínculo, é porque ele não gosta do vínculo que ele encontra nesse momento. Ele não gosta do tipo de troca, né? Mas acredito que sim, sempre há possibilidades de ouvir e de trazer, né, curas para situações, né? E se você precisar de ajuda, de apoio, procure, né, um processo terapêutico para que você possa cuidar do que é dor para você também, porque muitas vezes tem muitas dores envolvidas no processo e a gente nem percebe, né, e a gente leva essas dores para as nossas relações. Então é importante olhar para dentro. O caminho de saída é sempre para dentro, gente, sempre para dentro, né, por mais difícil que seja, sejam as relações ou a delicadeza da relação dificultada com o filho, né, com um pai, uma mãe. A gente já falou nesse canal sobre situações onde os pais também podem apresentar narcisismo, filhos podem apresentar narcisismo ou qualquer outra debilidade ou qualquer outra dificuldade. Então, assim, é importante entender o que acontece, né, para buscar um caminho de cura. E assim, se a gente entender que de fato não dá para caminhar para além daquilo que eu tenho agora, a saída é para dentro, trabalhar dentro de cada um de nós. Voltando ao processo da cura. Então, de novo, eu não disse que você precisa gostar de algo que te feriu, mas precisa acomodar essa experiência dentro de você. Isso é o mais importante. É sobre isso que Freud diz, sobre a aceitação, né? Porque daí, quando a gente aceita, a gente para de fugir daquilo que a gente não quer ver. Aquilo que a gente não quer ver, aquilo que não foi agradável, aquilo que não foi bom, aquilo que você julgou ruim, você joga lá pro porão do seu inconsciente e ali você entrega uma parte de você lá para as sombras, você reprime uma dor, né? E aí, quando você olha para isso e integra, o que você está fazendo? Você está jogando luz em cima dessa situação, está trazendo ela para sua consciência e nesse lugar, essa dor para de pedir para passar. Ela para de se apresentar com várias caras, de várias formas do lado de fora. Que eu digo assim, você quer entender como é que tá teu mundo interno? Olha o que você está atraindo, olha o que está acontecendo do lado de fora. Aí você vai entender o que está acontecendo do lado de dentro, né? A Gisele Caetano diz, é possível a cura na dor do luto? Sem dúvida que é, porque o luto também é um processo, né? E aqui, como a gente está falando, é um processo de aceitação. Né? Então, o luto, seja ele onde for, né? Porque tem várias formas de luto. O luto de perder um ente querido, o luto de você deixar uma situação que, né, assim, sei lá, rompeu com a empresa, quebrou, você perdeu o emprego. Isso também gera um luto, né? Um cargo, o luto de um animalzinho, lutos, né? O luto de um relacionamento. Então, luto, a gente tem lutos em várias esferas. Eu tenho uma live sobre luto, volta lá no YouTube, encontre essa live e assista, porque o luto ele também é um processo, ele tem fases, mas sim, a gente precisa aprender a acomodar, porque é um movimento natural da vida. Se a gente está falando de um luto de morte, né, morte física, então a gente entende que assim, é o desfecho de um processo chamado vida. E se a gente tem uma certeza aqui, é que todo mundo vai passar por esse processo. Então, perdeu seu marido recentemente, Gisele, meus sentimentos por isso, né? Assista essa live do luto, eu tenho certeza que você vai continuar conectada, né, a essa história, ao que você viveu, ao que você aprendeu, ao que você experimentou, mas agora a conexão muda de lugar. E é muito importante viver o processo do luto, tá? Não precisa se fazer de forte, não precisa evitar as lágrimas.
Apenas acolha essa dor, porque essa dor merece lugar e é justamente passar pelo portal da dor que vai te ajudar a sair de um processo mais denso e ir para outras esferas onde você vai acomodando, vai aceitando, né, tudo o que aconteceu. Assiste, se precisar, me chama no direct, tá bom, Gisele? Então, gente, voltando a falar, né, dessas memórias que ficam jogadas lá para o inconsciente. Então, quando você coloca a luz, você então recebe, é como reintegrar essa parte, essa peça perdida de você, né, na estrutura da sua construção individual e pessoal. E Jung, ele também vai falar sobre isso, né, ampliando inclusive o pensamento, quando ele diz que, eu gosto de uma frase dele que ele fala assim: somente o que somos tem o poder de nos curar. Somente o que somos tem realmente o poder de nos curar. Então, o que isso significa? Significa que a cura não está fora, a cura está dentro, né? Então, qualquer coisa do lado de fora pode ajudar? Pode ajudar. Mas vai fazer o trabalho sozinha? Não. Então, a cura não vem do remédio, né? Apesar do remédio ser um caminho que quando você tem uma terapia, um processo multidisciplinar, uma condição de se olhar, se acolher, pode auxiliar? Pode. Mas ele não faz nada sozinho, nem o remédio, nem a terapia faz nada sozinha, nem amigos, nem família, nada do lado de fora tem o poder de nos curar. É isso que Jung fala, que só o que somos tem o poder de nos curar. Por quê? Porque a cura é uma escolha interna, é uma escolha por se resgatar, né? É uma escolha por se acolher, né? Porque quando a gente se perde da gente mesmo, a gente se nega, a gente se rejeita, a gente abafa nossos potenciais, as nossas vontades mais profundas. E aí a gente vai experimentando algo que foi apresentado por outras pessoas que a gente nem sabe se era aquilo que a gente queria. Às vezes crenças que vêm da família, do grupo social, enfim, muitas vezes essa apresentação de mundo que chegou até você não é o que você quer viver. Você já parou para questionar o que você quer viver? Qual que é a verdade do seu coração? Né? E aí, muitas vezes, por evitar, quando a gente evita as nossas verdades, quando a gente evita o nosso chamado interno, a gente começa a adoecer, né? Em todos os níveis. Começa no emocional, né? Aí depois vai para o mental, aí vai para o físico, vai para o espiritual. E como é que isso acontece? Nosso emocional, assim, as emoções são naturais, a gente vai viver essas emoções, né? Inevitavelmente a gente vai passar por todas as emoções sempre. Só que uma coisa é eu passar pela emoção e passar pela emoção, outra coisa é eu passar pela emoção e começar a racionalizar o que aconteceu, por que eu tô sentindo, e aí eu devia ter falado isso e aquilo e aquilo. Então as racionalizações em cima da emoção a gente chama de sentimento. E aí você cria um sentimento, você cria um gatilho com aquela memória. E aí você já está num processo de adoecimento, porque você fica lembrando e se nutrindo, lembrando e se nutrindo. E aí isso está conectado. Mental e emocional começam a decair. Aí a tua energia começa a declinar também, né? Todo mundo que passa por algum tipo de experiência que entristece, que enraivece, que, enfim, gera desconforto, você não deixa aquela emoção na tua casa para ir trabalhar. Você leva aquela emoção, então a tua energia fica comprometida, tua motivação fica comprometida, tua vontade, tua presença fica comprometida, né? E aí esse caminho todo a longo prazo se instala no físico. Então é assim que as doenças físicas acontecem, né? Então Jung compreendia que apenas quando a gente escuta o chamado da nossa alma é que a gente pode se curar. Apenas quando a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente assume o que é verdade para mim, o que meu coração tá pedindo. Ah, mas eu não posso fazer porque fulano vai falar que é errado, mas ciclano, mas é a minha família, mas e o que... Gente, pelo amor de Deus, ó, silencia e diga a sua verdade, pelo menos para você começar a se conectar com a sua verdade interna. E aí, então, você pode entender que a cura é esse processo de se aproximar da dor para acolher essa dor e para dar lugar para isso, para que essa dor seja um portal para algo maior. Deixa eu ver aqui se vocês estão acompanhando, o que vocês estão falando comigo. A Márcia diz, como ajudar uma pessoa que mantém a dor do luto? Ajuda-me, obrigada. Marcinha, é o que eu expliquei para Nice, né, agora há pouco. O luto, ele é um portal de dor, sim, e a gente não pode abafar esse luto, a gente tem que passar
por ele, né? E o luto, ele tá em várias esferas diferentes. Volta lá, né, no YouTube, acha a live, né, o Caindo a Ficha sobre luto e compartilha, né, com quem você acha que necessita, assiste para você entender como fazer esse processo ser um processo menos dolorido, tá? Porque o luto, gente, é delicado e por isso que eu fiz uma live só sobre isso, tá bom? A Verdade com Açúcar, oi minha lindeza, tudo bem, Ilma? Somente o que somos tem o poder de nos curar. É exatamente isso. A Aline diz, somente o que... Vocês gostam dessas frases, né? Essas frases são tão legais. Repitam isso pra vocês, gente. Façam posts com isso, porque isso é maravilhoso, né? Jung é um mestre pra mim, ele deixou um caminho a ser seguido, né? Então, a gente pode entender que a cura não é um processo pronto, mas um processo que eu posso construir. E ele está aberto para qualquer um que queira olhar, né? E aí vai se apresentar de uma forma diferente, numa tonalidade diferente, você vai ter uma forma de acessar e você vai descobrir isso a partir do momento que você começa a se conectar, porque eu digo que as dores são mensageiras de algum tipo de cura muito maior do que a gente está conseguindo enxergar, né? Então, como eu disse, o luto acontece em várias situações, né, de desfecho, e às vezes a cura está no desfecho, né? Às vezes a cura para uma relação tóxica é um desfecho, é uma separação, mas antes disso eu preciso entender o que me levou para esse lugar, para que eu precisei passar por essa situação, né? Então, muitas vezes o processo que te leva até ali, ele quer te mostrar alguma coisa. Como eu te disse, não é pessoal, não quer te prejudicar, né? Não quer te ferir, te machucar, mas quer te mostrar que alguma coisa dentro de você precisa ser curada. E não duvide, se você está num processo difícil, que você olha e fala, nossa, que difícil curar esse tipo de processo, que difícil passar por isso, significa que a natureza te elegeu, porque você tem condição, você tem recurso, né? Algo só te atinge quando você está no degrau, no mesmo degrau daquilo. Vamos supor, se uma bola vier aqui, ó, na minha direção, bem na minha altura, ela vai me atingir. Mas se ela passar para baixo ou para cima, não vai me atingir. Então, o que nos atinge? Aquilo que a gente tem condição de olhar, de lidar e de transpor. E o nome disso é evolução, né? A Ana Desenrola está me dizendo, eu ouvi dizer que o câncer é o entristecimento das células. Tem muitas vertentes, né? Mas, por exemplo, na medicina egípcia, a gente entende que qualquer tipo de câncer o que é o câncer na fisiologia? Ele é uma célula rebelde, né? Então, uma célula que se isola e aí ela adoece. E aí ela vai comprometendo tudo ao redor. Então, eu compreendo que, assim, os processos mais profundos, não só de tristeza, mas os processos que envolvem mágoa, e mágoa que muitas vezes vai sendo arrastada, né, por muito tempo. Mágoa, o próprio nome já diz, né, má água, o corpo é 70% de água, então imagina uma água ruim no seu corpo. O que é uma água ruim? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa conduta interna, tudo isso vai interferir no nosso humor. Humor vem de hormônio, vem de humor, né? E humor vem de hormônio, uma coisa assim, uma palavra quer dizer a outra, tá? São sinônimos. Então, o que acontece quando a gente fica mantendo uma emoção debilitada dentro da gente? A gente acaba adoecendo. Por quê? Porque a gente nutre aquilo, a gente alimenta aquela emoção, que é equivalente ao que eu disse anteriormente sobre guardar ressentimento, não perdoar, não liberar, não aceitar alguma coisa que aconteceu. Então eu olho para aquela memória, eu sinto aquela memória de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, eu continuo sofrendo por isso, com certeza você vai assimilar alguma doença física. Por quê? Porque você está cultivando aquilo como uma planta que você rega todos os dias, né? Então, assim, sem julgamento nenhum, tá, gente? Porque a gente não pode dizer que toda pessoa que passa por essa situação é uma pessoa que passou um processo de mágoa a vida inteira. Né? Porque, assim, tem várias questões e cada uma é muito especial. Cada uma tem uma tonalidade e um chamado diferente, né? Porque senão não teríamos crianças com câncer, né? E você vai falar, mas criança é tão pura. Mas a criança, muitas vezes, ela está conectada ao sistema dela ali, né? Conectada às dores da mãe, às dores do pai, às dores da família.
Então, a criança, ela vai expressar no ambiente familiar exatamente o que está acontecendo no meio familiar, né? Então, por isso que eu não faço terapia isolada, tratar só a criança. Eu não trato só a criança. Chegou para terapia, eu preciso da intimidade com os pais no processo, né? Eu preciso que esses pais me contem como que é a família, o que está acontecendo ali, porque o processo de cura da criança, ela está diretamente relacionada ao processo de cura da família. A criança, ela denuncia, a doença na criança denuncia algo que precisa ser olhado, cuidado, acolhido na família, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo, porque eu engato a quinta aqui e não paro nunca mais, né? A Pri diz assim, precisando urgente dessa cura de repetições, a constelação seria a melhor opção para essa cura? Sim, Pri, a constelação é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem, né? E aí a gente precisa identificar qual que é o ponto a ser constelado, o ponto que está se repetindo, porque geralmente é uma questão sistêmica, é uma questão... o que acontece? O inconsciente familiar, ele é um bloco. Imagina uma teia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vê uma imagem do mar de cima, existem várias ilhas, né? E a gente olha, tem uma ilha aqui, uma ilha lá, uma ilha lá. Essas ilhas parecem separadas, mas não estão. Essas ilhas, por baixo, elas estão conectadas. Então, o inconsciente familiar é igualzinho, é uma teia, é uma teia. E o que acontece? Quando a gente nasce, a gente precisa pertencer. E para pertencer, a gente precisa ser igual. E para ser igual, muitas vezes eu repito dores deles, né? Então, a gente precisa avaliar se isso é uma questão individual ou se é uma questão sistêmica. Geralmente, questões de repetição trazem questões sistêmicas, por isso que é interessante olhar via constelação familiar, tá bom? A Valéria diz assim, também perdi um irmão, sinto muito, Valéria. Éramos muito amigos, a saudade é grande, mas toda noite faço uma prece por eles, sempre lembro dele. Sim, a conexão muda, né, Val? Ele cumpriu o tempo que ele tinha que ficar aqui, porque... de fato, né? Tem um momento pra gente chegar e um momento pra gente se retirar. E a gente nunca sabe como será esse retorno, né? A uma morada divina. Mas, de qualquer forma, a conexão muda e a gente precisa reverenciar, né? Toda essa história, a gente precisa honrar tudo que a gente viveu e guardar num lugar dentro do nosso coração com muito amor, porque é isso, é uma conexão que muda. Não é mais física, mas ela vai continuar existindo. Para depois do luto ainda tem conexão. Né? Então é importantíssimo passar por esse processo do luto para poder acomodar em um bom lugar. A Anice diz palavras muito sábias, muito conhecimento, gratidão. A Pri diz precisando urgente de... Ah, não, eu já li essa daqui? Acho que já. A Ana desenrola, diz, meus pais disseram que eu arrancava os cabelos quando tinha entre 2 e 3 anos. Uau, que expressão de raiva, né, Ana? E aí você fala assim, nossa, mas o bebê é tão raivoso assim? Não. O bebê não é raivoso, o bebê nem sabe exatamente o que é a raiva, mas a criança, ela está assimilando o ambiente familiar, né? Então, provavelmente, se você buscar aí para trás, você vai encontrar muitas pessoas que armazenaram uma conduta interna de raiva, sustentando agressividade, tá? Então, tudo denuncia algo, né? Nada é à toa. Quando a gente consegue entender o movimento da vida, a gente consegue perceber que a vida vem pedindo curas para aqueles, né, para as histórias do passado, cura para coisa que a gente vivenciou, cura para coisas que aconteceram hoje, eu olhei e não gostei e já tentei jogar ali para trás, né? Tem mais um comentário aqui. Cone Colantes, acabei de perder meu irmão também, 17 de setembro, dói muito, preciso saber superar essa dor, sei que jamais vai passar, mas preciso saber como viver com isso, levar a vida com harmonia, mesmo com dor. É o mesmo processo, Cone, é o mesmo processo. Volta lá, assiste a live de luto, tá, gente? A live de luto, ela é poderosa, a gente falou muito sobre os passos, os processos, né? Então, existem... algumas questões que acontecem ali no luto, como processo de cura mesmo, né? E a gente classifica o que está acontecendo naquele momento, porque primeiro tem a não aceitação, depois tem todo um processo. Assistam porque é valioso o que está ali, tá, gente? É assim, busquem ajuda, não deixem de se acolher, de se amparar, não tenham medo de passar o processo do luto, porque o processo do luto é uma entrega, né? É um movimento onde a gente realmente devolve. A gente não quer devolver ninguém, a gente é muito apegado,
Mas se a gente parar para analisar, esse é o fluxo da natureza, né? E aí você vai carregar, né, esse irmão dentro do seu coração, né? Quando eu sei que é muito difícil, é muito recente, meu sentimento, sinta-se abraçada por mim, né? Mas o que ficou dele? Lembre dele com carinho, né? Olhe para tudo que vocês viveram e guarde, acomode num lugar muito especial no seu coração, tá bom? E se precisar, me chama no direct. A Nélia diz, quando eu começo a sentir dores físicas, já conheço os gatilhos, que são sempre emocionais, e eu tenho conseguido identificar. Só não consigo ainda neutralizar. Consegue sim, Nélia. A dor física, ela tem uma potência, tá? Ela tem uma potência. Então, a mesma potência que ela faz para doer é a mesma potência da correção. Então, quando você identificar, respira, conversa com essa dor e diz para ela que ela não precisa passar ali, que você já sabe o que está acontecendo. Fala, ó, eu já sei, né? Coloca a mão sobre o seu coração e fala, eu já sei, eu já entendi, não precisa mais doer, eu posso aqui, vou fazer uma respiração, vou dar um comando para neutralizar agora essa dor. Ensina a sua mente a trazer esse comando, fazer esse comando ser ativo nessa dor, tá, Nelly? Tem um monte de exercício respiratório lá no canal do YouTube, dá uma pesquisada, tá bom? Que eu tenho certeza que você consegue sim. Consegue, você já tá, ó, a gente tá aqui nas lives faz um tempão que você me acompanha, eu tenho certeza que você já tem muitos recursos para isso. Peixes Atenas diz, então a cura é resignificação da dor. Exatamente, em qualquer aspecto. Para qualquer aspecto, a cura é ressignificar a dor, dar um lugar melhor para essa dor, né? A Elaine pergunta se eu faço constelação familiar. Faço sim. A Valéria diz, eu gosto muito das suas lives, temas muito importantes para o nosso crescimento. Que bom, meus amores. Bom, continuando aqui, a Anice diz que o filho tem 38 anos, não aceito o passado. A Ká diz, eu fiz xixi na cama até os 11 anos e sempre me diziam que era porque eu tinha preguiça de levantar e na verdade nunca foi. Tem tantos motivos para acontecer o xixi na cama de uma criança, tantos motivos, mas geralmente o motivo do xixi na cama é medo, tá? É insegurança. E geralmente essa criança tá liberando ali um medo que ela acumulou durante o dia, um medo das relações familiares, um medo da instabilidade, muitas vezes, entre os pais, tá? Então, o xixi na cama também tem relação com medos que são... Quando a gente dorme, a gente elabora... todo o nosso organismo, ele sofre uma desintoxicação. Desde o cérebro, até todo o sistema nervoso central, até os rins, o fígado... Tudo passa por uma desintoxicação, é como um depurar das toxinas e de manhã sai aquela urina mais escura, né? Geralmente o pessoal acorda, toma café, já vai ali fazer o número 2. Por quê? Porque você depurou todas as toxinas. Então isso vai acontecer com todo o seu organismo. E durante a noite, geralmente o xixi na cama está muito relacionado para as crianças com situações de medo, de se sentir pressionada, de não se sentir... muitas vezes sendo acolhidas ali por alguma situação, tá? Mas cada caso é único, eu tô falando bem numa forma geral. A Valéria diz, eu não tenho medo, eu entendo. Que bom, é bem importante. A Pata Araújo diz, já faz 2 anos que estou em depressão pela partida da minha mãe. Já tenho 65 anos e não tenho filhos, parece que a minha vida parou. Muito bem, tá na hora de começar a olhar de novo para a vida, né, minha flor? Porque por algum motivo aí a mãe se foi e muito provavelmente você era a pessoa que cuidava da mãezinha, né? E aí você colocou todo o seu sentido de vida ali. Então é um momento de deixar, né, que ela realmente descanse para você poder voltar a olhar para a vida. Agradeça a sua mãe, agradeça por tudo que aconteceu entre vocês, pela experiência da vida, por ela ter te trazido até aqui, né, para você poder olhar de novo para a vida, para fazer novos amigos, para poder encontrar um caminho de cura, né? E aí muita gente fala assim, mas com depressão é possível, né? É possível sair, é possível ter amigos, é possível sim. E claro que se você for fazer uma atividade física, se você for até algum lugar conhecer pessoas, você não vai fazer isso com a maior motivação do mundo, mas é importante iniciar um movimento. A atividade física pode te ajudar muito a oxigenar também seu corpo e levar, né, o oxigênio onde não está chegando, porque na depressão a gente respira mal, dorme mal, come mal. Então é importantíssimo cuidado físico e levar, estender esse cuidado para o mental e para o emocional, tá, gente?
Muito bem. Voltando lá, porque senão eu vou perder o raciocínio, a gente tem mais 20 minutos aqui. Então, quando a gente fala de cura, né, independente da situação, a questão é o que isso me ensina e como eu posso olhar para o aprendizado dessa experiência, tá? Então, quando a gente entende que o inconsciente ele tem força, né, para levar a gente para essa repetição de história, a gente não tenha dúvida. É importantíssimo saber que aquela peça que você está empurrando para fora da sua história, ela precisa ser reintegrada, tá? Ela precisa ser aceita e resignificada. 90 dias de meditação do perdão para qualquer pessoa que precise perdoar, neutralizar qualquer história de dor. A meditação chama Ho'oponopono, esse nome esquisito é um nome havaiano de uma técnica desenvolvida no Havaí, e você encontra essa meditação no meu canal no YouTube, tá? 90 dias, uma vez por dia, façam. Bom, sobre as doenças físicas, né? Como eu costumo dizer, cada doença, cada desequilíbrio é como essa cadeira ficar baixando, eu preciso arrumar ela e não tomo vergonha na minha cara para arrumar essa cadeira. Então, assim, cada doença é um convite para cura, tá? Então, eu falo que a doença já traz uma cura em si. Agora, falando de doenças físicas, né? Pelo olhar das medicinas orientais, como eu expliquei antes, o corpo físico ele é o último a ser debilitado. É quando ele já cansou de te trazer sinais de alguma coisa que está ali, muito latente na sua energia, nas suas emoções, no seu sentimento, no seu comportamento e pensamento. E aí o que acontece? Essa doença, ela precisa, esse sintoma, ele precisa que você veja. Então o que ele vai fazer? Ele vai densificar. Algo que era energético, porque a emoção você não vê, os pensamentos você pensa, mas não, você não vai lá e, não, peraí, isso aqui não tá bom, eu mudo, troco. Não, a gente precisa ter uma condução interna melhor, e quando a gente não se corrige internamente, o que acontece? Tudo isso que tá no mental, no emocional e no energético, ele densifica, então ele materializa e cria, ele manifesta uma doença para que você possa ver o que está acontecendo, né? Então, quando você vê a doença acontecendo ali, aí sim você fala, nossa, eu preciso olhar para isso, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para mim. Então, o que a doença faz como principal chamado? Te convida a olhar para dentro, te convida a olhar para você, né? Porque, como eu disse antes, os desequilíbrios nunca começam no físico, né? Então, vai ali comprometendo corpo a corpo, corpo das emoções, corpo mental, corpo energético e, por fim, o corpo físico, né? E aí, é importante que você veja que tipo de situação gerou isso, quais são as emoções. Semana passada eu falei que qual a emoção que é uma emoção guia dentro né, do seu dia a dia, né? Se você pudesse me responder agora, que emoção guia você todos os dias? É a alegria, é a tristeza, é a angústia, é a ansiedade, é o medo? Que emoção que guia, que emoção que é o teu farol para a vida? Quando a gente não percebe isso, a gente começa a perceber que, assim, a gente começa a comparar, poxa, por que tal pessoa é assim, eu não consigo? A gente começa a deprimir, né? Por quê? Porque parece que tem alguma coisa ali que precisa ser reestruturada. Olha lá, a Parreira Isabel dizendo, nervoso. Nervoso. Aí a Rafa dizendo, ansiedade ultimamente, né? Gente, o nervoso, olha só, né? Imaginem vocês que... Então, vamos pegar esse exemplo, que ele é maravilhoso. O nervoso eu vou entender como estresse, tá bom? Então, imagina que assim, ó, você passou uma situação de estresse e aí você sabe que o que você faz, o trabalho, o seu chefe, as pessoas, você vai ficar se estressando. Gente, você já sabe que vai se estressar, mas mesmo assim você se prepara para esse estresse. Então, o que é o estresse? O estresse é quando o seu corpo se prepara para lutar ou para fugir, né? É uma carga de estresse. O que acontece quando esse estresse vem? E todo mundo já fala sobre isso hoje na internet, você encontra 1000 explicações. Acontece uma grande descarga de cortisol no seu corpo. Mas uma enorme descarga de cortisol. Por quê? Porque esse hormônio, ele vai colocar força, ele vai colocar energia onde precisa, para você lutar ou para você fugir. Só que, sabe quanto tempo demora para o seu corpo se ajustar de uma descarga de cortisol? De 5 a 6 horas é o tempo que o seu corpo vai se regular. Agora você imagina, sofri um estresse
1h da tarde. Nem acalmei meu corpo ainda. 3h30 já sofri outro estresse. Esse cortisol, ele vai ficar nas alturas e você vai começar a ter problemas físicos por causa disso. Entende? Então é assim, imagina que você já sabe que aquela pessoa, aquela situação, enfim, vai te estressar. Você já sabe. E aí, pergunta que não quer calar. Por que você se estressa de novo? Se você já sabe que aquela criatura vai fazer aquilo e você vai cair no mesmo lugar. Então, a gente precisa trabalhar nossas afetações. O que são nossas afetações? Aquilo que nos afeta, positivo e negativamente. Aquilo que nos afeta negativamente pode gerar nervoso, ansiedade, crise de pânico, várias coisas. Por quê? Porque eu continuo deixando me afetar. Agora, se a gente tem uma estrutura interna fortalecida, eu escolho por consciência se eu me afeto ou não. Porque o único afeto que deveria nos mover seriam afetos positivos, né? Amor, troca, companheirismo, amizade, esses afetos a gente precisa reverenciar e a gente precisa acolher, a gente precisa nutrir, né? Os afetos negativos não nos ajudam, muito pelo contrário, só nos atrapalham, mas aí a gente alimenta e nutre eles, né? Então, assim, se eu já sei que eu me irrito com uma situação, eu vou chegar lá, vai acontecer, eu vou me irritar de novo. Mas não é surpresa, entendem? Então, assim, aí está a responsabilidade de usar o seu autoconhecimento, a responsabilidade de usar os recursos que você já tem e que a gente fala desses recursos todas as quartas-feiras aqui nas lives, né? Muito bem. Então, o que acontece? Se eu permito entregar, toda vez que esse estresse se aproximar, eu vou entregar minha paz para essa situação, pelo amor de Deus, né? Eu vou virar uma bomba, relógio, eu vou explodir a qualquer momento. Então, isso pode explodir em várias situações, em várias doenças. E aí, o que o teu corpo tá falando para você? Para, por favor. Para, tira o pé do acelerador, para de se afetar com isso. Você precisa retornar ao eixo, você precisa se regular. É por isso que aparece o burnout, é por isso que aparece a crise do pânico, da ansiedade, é por isso que teu corpo tenta falar com você de todas as formas possíveis, né? Então, quando a gente não aprende a lidar com essas demandas do dia a dia, a gente é dominado por essas emoções. Quando, na verdade, quando você usa seus recursos internos, você vai sentir. Ninguém tem sangue de barata. Você vai sentir. A pessoa vai te irritar? Você vai. Pô, caramba, de novo. Mas aí você, sabe, peraí, ó, não precisa ficar nessa energia. Respira, dá o comando de retorno. Volta aqui, vai. Estado de presença, eu quero ficar em paz comigo. O que é do outro é do outro. Isso não é meu, não é pra mim, não é pessoal. O outro só entrega o que ele tem. Essa é uma lição para a vida. O outro só entrega o que ele tem. Mas você recolhe se você quiser recolher. Recolher cocô do outro é uma escolha. É uma escolha. A gente não precisa recolher o que é do outro. O que é do outro é do outro. Tá fazendo sentido para você? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Fabiane diz, meu trabalho está me adoecendo. Meu expediente é de manhã e noite, ou seja, estresse, digamos... Dia e noite, 5 vezes por semana. Essa live em ótima hora. Domingo tive crise séria de ansiedade. Pois é, Fabiane, tá na hora de revisitar esse formato, né? Esse formato me ajuda ou me atrapalha? Como eu estou lidando com o trabalho? Porque se você se cobra muito, se você é uma pessoa que tem uma régua muito alta, uma régua interna muito alta, então, o que eu digo? Não é exatamente o trabalho que adoece, mas como você se relaciona com o trabalho, né? Será que você tem respeitado os seus horários? Será que você tem descansado direitinho? Será que você tem se acolhido, conseguido comer, dormir? Gente, começou a não dar conta de necessidade básica, pelo amor de Deus, olha isso de novo que tem alguma coisa errada aí, tá bom? A Caneve, gente, diz, gente, comecem a perdoar, o que estressa vocês através da meditação do perdão. Vocês sentirão uma paz tão grande que começarão a perdoar tudo que aparecer pela frente e atrairão a maior paz interior. Ai, cá, você é uma figura. Mas é verdade, é bem assim mesmo. Que daí você olha e fala, quero me irritar com isso? Quero não. Tô tão de boa aqui, não vem me desboar, não. Não é assim? Porque é isso, a gente começa a ter consciência. Só que, por que eu me irritei tanto com isso? Né? Gente, às vezes uma fechada no trânsito, indo pro trabalho, estraga o dia de alguém, mas estraga assim com força.
por quê, né? Então, assim, o que é do outro, é isso que a gente tem que aprender. Essa é uma lição para a vida, tá? Uma lição ótima a ser aprendida. Siddhartha diz assim: trabalho em mim com a meditação diária, diurna e noturna, contra o estresse, controle do burnout, que estou com sintomas. Perfeito. A meditação é uma ótima ferramenta para você regular, voltar para o seu eixo, né? Então, esses momentos de autorregulação, esses momentos de escolher. Isso aqui me ajuda ou me atrapalha? Isso aqui tira a minha paz? Então não vou dar energia para isso, né? Gente, eu falo que assim, melhor forma é quando a gente começa a não se afetar. E como é que você não se afeta? Você conversa com você. Você sabe que assim, não, peraí, eu tô trabalhando em mim. Eu quero ser uma pessoa melhor para mim, né? Eu quero me fortalecer para não entrar em contato, mas não ser arrastado por isso. Porque se a gente não se domina, se a gente não domina nossas emoções, as emoções vão nos dominar, o outro vai nos arrastar, né? Com as provocações. Gente, pode perceber, alegria contagia, não contagia? Então, assim, pessoa amargurada, raivosa, também contagia. Você vai se deixar ser contagiado ou você vai usar seus recursos como uma vacina, né? Porque aí a vacina é a tua consciência, né? É o teu recurso interno imediato. A Verdade com Açúcar diz: Cíntia, suas lives sempre tão necessárias, tem me ajudado bastante, os meus amigos e familiares também. Que bom, vamos esparramar mais dessa luz, né, dessa corrente aí do bem, vamos fazer isso crescer muito. Indiquem, né, compartilhem, é para isso que a gente tá aqui, porque hoje, gente, a gente tá num período de revisitar, né, olhando para trás, né, nossos pais não tiveram essa condição, a gente tem, já deixaram um caminho pra gente, por que não? Né? A gente precisa se reparar, né? Olhar de novo, acolher aquilo que ficou perdido aí no tempo, né? Acolher nossas dores, olhar para o que é importante, se reconstruir, se fortalecer, né? Isso hoje está à disposição. Tem tanto material bom na internet, né? Tem o meu canal, tem tantos outros, tem tantas coisas que a gente pode fazer para se ajudar, né? A Rafa tá aqui falando sobre a meditação do perdão. Obrigada, meninas, colocando aqui o link, né? Mas é só entrar lá, a meditação do perdão tá com o nome Ho'oponopono, desce, ela tá lá embaixo no canal, mas vai procurando que você encontra, né? O pessoal comentando que faz sentido. A Gênia Aquino diz: algumas pessoas da minha família têm o poder de me irritar com algumas coisas, preciso agir assim, o que é do outro não me pertence, mas acho muito difícil. Então, né? Pensando no âmbito familiar, gente, família é nosso teste, tá? É nosso teste. Então, assim, escolhendo não entrar, né, na provocação do outro, você para de nutrir. Se cada vez que alguém tentar te irritar, você falar assim: eu sei que essa pessoa, fale consigo mesma, eu sei que essa pessoa quer que eu alimente essa emoção. Porque aí, se a pessoa te irritou e você correspondeu, esse é um caminho de conexão que está estabelecido. E o que faz um caminho de conexão existir? Nutrientes. Nutriente. Você está lá alimentando, o caminho continua aumentando. Tudo que a gente alimenta, aumenta. Come muito para ver se seu corpo não guarda? Guarda. Não é? Tudo que a gente alimenta, aumenta. Então, não alimentem esse tipo de situação. Não escolham não nutrir, né? O outro veio, provocou? Beijinho, né? Vai conversar de outra coisa, mudem o assunto, busquem outras coisas, né? Indica uma live. Ai, nossa, você falou disso, tem uma live tão legal que eu vou te indicar. O nome dela é Cíntia Bedin. Gente, eu falo assim, a leveza do ser pode nos ajudar tanto na passagem pela vida. A vida não precisa ser isso que a gente olha pra fora e fala: meu Deus, o mundo tá terrível, tem tanta coisa ruim acontecendo. Não é o lado de fora que tem que determinar quem nós somos. Nós temos que definir quem nós somos, nós temos que definir, nos curar, nós temos que escolher nos posicionar de uma forma diferente perante a vida. A gente tem todos os recursos para isso, né? Basta buscar. E quanto mais você souber e trabalhar isso em você, mais você trabalha o seu poder pessoal, mais você se estrutura perante a vida. Aí as pessoas vão olhar e falar: nossa, não tô conseguindo mais irritar ela, vou parar, né? Vou parar. Por quê? Porque se você não alimentar, você desmotiva o agente causador de seja lá o que em você, do seu estresse, do seu nervoso, da sua irritabilidade,
tá? A Nélia tá falando que eu tô demais. Eu me animo com vocês, né? Eu vou entrando aqui, eu vou me animando. A Aline diz, estou amando essa live, que maravilha. Perfeito, compartilha, gente. Compartilha, ela fica salva, tá? No YouTube. Siddhartha diz assim, verdade, uso minhas escolhas por uma mentalidade policiada para o positivo e assim me resignifico. É exatamente isso, tá? Gratidão, Val, você também é uma lindeza. A Ká diz assim, isso mesmo, perdoe eles, principalmente você, conversando com a Gênia, né? Gênia Aquino. Muito bem, então eu tenho aqui 2 minutinhos, né, para finalizar. Então, assim, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês, né, sobre cura. A cura, ela é um processo que você pode escolher por consciência trilhar esse caminho para encontrar qual é a cura para você. Então, assim, eu vou conseguir curar tudo na minha vida? Gente, a vida oscila, a vida traz muitas coisas, mas se a gente olhar com leveza, se a gente olhar com a compreensão de que nada vem para me prejudicar, mas tudo vem por um motivo, tudo vem para me conduzir para algum lugar melhor, maior, dentro de mim, né? Vem para me ensinar. E se a gente se coloca como aprendiz da vida, a gente aprende o tempo inteiro e com tudo, né? Então a ideia é que a gente consiga entender que a cura é um processo e não importa onde você precise curar, mas quando você lança a luz sobre aquela situação, dizendo, ok, eu vou trilhar esse processo para ultrapassar, você sai dele com certeza muito mais forte. Bom, meus amores, chegamos ao fim de mais uma live, né? Eu penso que pra semana... eu não dei um exemplo, ó, eu sempre falo, tá vendo? Tem tanta coisa que a gente fala, né? Cura, se a gente pensar assim, ó, grosso modo, tem um exemplo que eu gosto muito. Queijo curado. O que é o queijo curado? É quando ele passa um período onde ele deixa de ser queijo fresco e se transforma em queijo curado. É a mesma coisa com a gente. O que é a cura? É o processo. É um processo, é uma maturação, né? Então, todo o processo de cura você vai sair mais forte, mais maduro, mais sábio, mais preparado, com a sua estrutura mais fortalecida, né? E aí, pensei em falar com vocês a semana que vem, obrigada, Ká, lindeza, sobre essa questão das emoções, né? Por exemplo, assim, o que vocês acham da gente explorar um pouquinho mais os desequilíbrios? Então, por exemplo, cada emoção, né? Cada emoção, o que ela pode gerar, né? E como trabalhar essas emoções. Então, falando do tipo de emoção, né? Então, se vocês entenderam o que eu trouxe para vocês sobre a emoção como um guia interno, né? Então, tentem percorrer, analisem-se durante a semana, para vocês me contarem a semana que vem que emoção que é o teu guia interno. Qual emoção está te conduzindo? Para a gente falar, essa emoção está te conduzindo, isso afeta isso, pode gerar esse desequilíbrio e um caminho aí para a gente resignificar esse lugar. Então, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso ou deixem aqui, né, sugestões de temas, tá bom? Meus amores, um beijo enorme, gratidão pelo carinho de vocês, né? Hoje estivemos aqui entre 40 e 50 pessoas e foi maravilhoso como sempre, porque vocês são aqui, né, aqueles que me incentivam a gente seguir nessa corrente do bem. Então, minha gratidão a cada um de vocês, um beijo enorme, até quarta-feira que vem no seu programa favorito, Caindo a Ficha. Beijo, até lá!